Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papinho de início de ano. Início de ano, a gente tem uma porção de coisas na cabeça, uma porção de dúvidas. Como será que vai ser o nosso trabalho desse ano? Como será a nossa turma? E é um assunto que eu gosto demais. E eu fiquei muito feliz ao ser convidada para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho que deve ser bem interessante. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre como a gente deve planejar as nossas estratégias para intensificar o processo de alfabetização. Sabemos que o processo de alfabetização é um processo longo, que ele tem início lá na educação infantil e ele vai percorrendo até grande parte da vida escolar das crianças e dos adolescentes. Mas vamos falar um pouquinho sobre o início do processo de alfabetização. Então, hoje o nosso tema da nossa aula de hoje é como planejar estratégias para intensificar a alfabetização. Quem quiser pegar um caderninho para fazer as anotações, eu acho que vai ser legal. Então, vamos lá, eu vou projetar aqui para vocês um materialzinho que eu fiz para a gente seguir, para ficar um pouquinho mais didático, né? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Tá aqui. Então, como planejar estratégias para intensificar a alfabetização? Quando a gente pensa nesse tema para uma aula, vamos pensar que esse bate-papo nosso aqui hoje seja uma aula. As palavras que me vêm à cabeça: planejar, intensificar, alfabetizar e estratégias. Então, eu acho que são palavras que mexem muito com a nossa cabeça, como é quando a gente pensa no significado de cada uma delas. O quão grande é o que tem dentro de cada uma delas. Então, vamos lá? Bater o nosso papinho? Então, só aqui para me apresentar, eu me chamo Renata Barbieri, eu sou professora há 20 anos, e nessa experiência aí ao longo desses 20 anos, eu já trabalhei com educação infantil, eu já trabalhei com o AEE, que é o atendimento educacional especializados, né? Especializado para crianças com deficiências já diagnosticadas e aquelas crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem. Trabalho atualmente com o ensino fundamental. Este ano vou trabalhar com o quinto ano, mas já passei por todo o processo de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto e agora no quinto. E eu também faço um trabalho paralelo com reforço escolar. Tenho atendimentos presenciais e tenho também atendimentos online. Então, gosto muito dessa área da parte de alfabetização. Então, vamos lá começar o nosso assunto de hoje. Planejamento. Quando a gente fala em planejamento, algumas situações vêm à nossa cabeça. Pelo menos na minha, quando eu falo no planejamento, eu penso num planejamento anual, que é aquele planejamento oficial, num planejamento bimestral ou trimestral, cada rede trabalha de uma forma. Aqui eu trabalho por bimestres. E aí eu penso de uma forma mais particular, e é aí que eu quero falar muito com vocês, no planejamento mensal, que ele é exclusivo de cada professor, e no planejamento semanal, que também é exclusivo de cada professor. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada uma deles. Lembrando que isso aqui é uma coisa que eu faço na minha vida profissional. Então eu queria dividir com vocês, essa experiência que tem dado muito certo. E eu espero que ajude vocês também na organização da rotina de vocês. Então, vamos lá. Falar sobre um pouquinho sobre planejamento. Planejamento oficial. É aquele planejamento feito em conjunto com outros professores da mesma série ou mesmo ano escolar. Então, é aquele planejamento que a gente faz no início de ano, ou no início de cada bimestre, ou logo no início de semestre. Cada escola acaba organizando de uma forma. Para esse planejamento, a gente usa os documentos oficiais, por isso que eu dei o nome a ele de documento oficial, de planejamento oficial. Para fazer esse planejamento, a gente usa a BNCC como norteadora
Algumas redes, eu sei que tem o documento próprio, porque algumas redes costumam inventar umas modas, né? Então, elas pegam a BNCC e desmembram um pouquinho ali, escrevem palavrinhas diferentes aqui, põe na mão da gente e fala que aquele documento é o documento oficial da rede. Então, mas aqui eu vou tratar como a BNCC, que é o documento que rege toda a educação em nível federal. Então, lá na BNCC, a gente tem os objetos de conhecimento, nós temos as habilidades, nós temos os conteúdos e nós temos as estratégias. Para que a gente faz tudo isso? A gente pensa, objeto de conhecimento é aquilo que a gente tem que desenvolver na criança. Porque o que a gente, qual é o conhecimento que nós temos que desenvolver na criança previsto para aquele ano? As habilidades. Dentro dos objetos de conhecimento, eu vou trabalhar habilidades que eu vou trabalhar para desenvolver as habilidades e as estratégias, que é o como eu vou fazer. Então, nesse documento oficial, é aquela coisa mais formal, mais engessada, que a gente escreve. Para que a gente faz aquilo? A gente organiza todo esse material que eu falei aqui e a gente organiza em bimestres ou em semestres. E aí, para que a gente faz isso? Para a gente entregar para o coordenador ou para o nosso gestor. E a gente sempre guarda lá no nosso diário de classe, porque, afinal, ele é o nosso documento oficial de trabalho. E eu falei com vocês também sobre um planejamento mensal. Isso eu faço já há alguns anos e tem facilitado muito o meu trabalho. E isso eu vou colher os frutos do rendimento dos meus alunos, seja ele em qualquer etapa, seja na sala de aula, seja nos meus atendimentos, se eu tiver algum atendimento de reforço na minha casa ou em alguma clínica, alguma escola. É um planejamento pessoal. Então, ele tem muito a nossa cara. Então, cada professor faz de acordo com o que acha que vai fazer. E ele é muito real. Porque sou eu que estou fazendo, eu vou fazer do jeito que eu acho que é real da minha vida. Só que ele tem que ser funcional. Não adianta ter um planejamento, lá tem um planner lindo, todo rebuscado, cheio de imagens, isso e aquilo, mas que ele não é funcional na minha rotina. Então, esse planejamento mensal que eu falo é aquilo que a gente faz mesmo, que a gente escreve de próprio punho, numa folha de caderno ou num papel bonito, do jeito que vocês acharem mais fácil. Mas ele é aquele planejamento feito pelo professor da sala, onde ele organiza as habilidades e os conteúdos que ele pretende trabalhar naquele mês. Então, eu vou pegar o meu planejamento oficial, que é aquele lá feito de acordo com a BNCC, e eu vou elencar naquele mês quais são as habilidades que eu quero trabalhar, que eu preciso trabalhar. Elenquei as habilidades, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar para que eu desenvolva aquelas habilidades. Feito isso, eu vou anotar tudo isso num caderno, ou num fichário, ou num planner, da forma que vocês acharem melhor. Esse é o planejamento mensal. Então, em cada dia lá do mês, essa habilidade tal, vou trabalhar esse conteúdo. Quando eu falo conteúdo, o que tipo de conteúdo eu vou trabalhar para que eu desenvolva aquela habilidade. Escrito de forma simples, que a hora que você bate o olho, você já sabe aquilo que você tem que fazer. Esse é o meu planejamento mensal. Fiz lá no começo do mês. Dentro desse planejamento mensal, eu desmembro e aí eu vou fazer o meu planejamento semanal, que é aquele que eu carrego debaixo do braço e que ele me acompanha todos os dias, fica dentro da minha pasta, dentro do meu fichário. É aquele planejamento feito pelo professor da sala, onde ele organiza todas as atividades e os materiais que ele vai utilizar naquela semana. Então, lá no meu planejamento mensal, eu coloquei, para desenvolver essa habilidade, eu vou trabalhar com esse conteúdo. Esse conteúdo aqui, qual é a atividade que eu vou usar para trabalhar esse conteúdo? Então, lá eu coloco segunda-feira, conteúdo que eu pensei lá é produção de texto. Ou, se eu estiver no início de alfabetização, letra A, o que o aluno conheça a letra A. Qual é a atividade que eu vou trabalhar para que para que eu desenvolva com o aluno aquele conteúdo? Por exemplo, se o meu conteúdo é a letra A, qual
é a atividade que eu vou trabalhar com ele na segunda-feira, por exemplo? Segunda-feira, é circular, eu vou colocar a música da Dona Aranha, circular as letras A, ou circular a palavra aranha, aí é você que vai saber o jeito que você vai fazer, vai desenvolver essa atividade com as crianças. E qual é o material que você vai usar? Eu vou usar folha sulfite, eu vou escrever na lousa, eu vou vou colar no caderno, eu vou precisar de um rádio para que a criança ouça a musiquinha, eu vou projetar a musiquinha num vídeo, vou passar um vídeo para as crianças. Então, o material que você vai usar durante aquela semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A história que você vai ler por dia, a atividade que você vai fazer, o livro que você vai usar, o material que você vai usar, se você vai fazer na lousa, se você vai fazer no caderno, o que você vai usar, tem que constar nesse planejamento semanal. Isso feito sempre, se eu estou falando em planejamento, ele é sempre feito com antecedência. Quando a gente antecipa aquilo que a gente vai fazer, o trabalho diminui. Por quê? Porque essa semana eu já estou planejando a minha semana que vem. Então, a semana que vem já começo tranquila, eu já separo tudo que eu tenho que fazer. Posso fazer, eu costumo fazer de 15 dias. Eu faço a semana 1 e a semana 2. Por exemplo, fevereiro, a semana 1 e a semana 2. Então, eu estou terminando a semana 2, já faço a 3 e a 4. Isso, vocês é que vão determinar a forma que vocês vão organizar o planejamento de vocês. Terminei o planejamento, organizei na minha cabeça o planejamento, vou fazer conhecendo a minha classe. Início de ano, a gente fica com aquela ansiedade, né? Por isso que é bom ser professor, porque não tem rotina nunca. Você muda o ano, você muda os alunos, você muda os problemas. Então, e aí? Eu preciso conhecer a minha classe para que eu faça com que esse planejamento seja real e seja funcional e, acima de tudo, que ele seja eficiente. Então, vamos lá. Conhecendo a minha classe. Eu tenho algumas maneiras de conhecer a classe. Eu posso ler a ficha de conselho de classe do ano anterior. A maioria das escolas faz o conselho de classe, que é um evento oficial da escola. E geralmente os professores fazem as fichas descritivas da sala, é um perfil de sala. Eu posso pegar esse perfil de sala, ler e ver quais são as impressões que o professor do ano anterior teve. Eu posso ler os relatórios dos alunos, que geralmente com o perfil acompanham o relatório dos alunos. Posso fazer a sondagem. A sondagem é primordial. Eu, particularmente, antes de ler a ficha do conselho, antes de ler os relatórios, eu prefiro fazer a sondagem. Por quê? Porque eu tenho a minha impressão e depois eu vou comparar a impressão que eu tive daquela sondagem que eu fiz, eu vou comparar com a impressão do outro professor. Porque isso eu tô falando, isso é muito particular meu, vocês podem agir de forma diferente. Às vezes, quando a gente lê alguma coisa que uma outra pessoa escreveu, quando a gente aplica uma sondagem, a gente fica com aquela imagem, com aquele pensamento do que o outro professor achou. E às vezes o olhar dele é um e o meu olhar é outro. Então eu prefiro fazer a sondagem primeiro e depois eu comparo a sondagem que eu fiz com as impressões e as análises do professor do ano passado. Resolvi fazer a minha sondagem. Então vamos lá. Escolha a sondagem mais adequada. Então, aqui, eu tenho que levar em consideração o ano que eu estou trabalhando, porque cada ano ele tem uma sondagem específica para aquele ano. Se eu estou trabalhando no primeiro ano, eu tenho que pensar numa sondagem que vai avaliar logo no início se essa criança tem os pré-requisitos que foram constituídos na educação infantil. Então, tem que ser uma sondagem específica para início de primeiro ano. O que você quer avaliar naquele momento? Se você vai fazer uma sondagem, é porque você quer avaliar alguma coisa, você quer avaliar o seu aluno. Tá, e aí? O que você quer avaliar? Então, essa sondagem tem que ser pensando no que você quer avaliar o aluno. Eu quero avaliar só a escrita, eu quero avaliar a leitura, eu quero avaliar a matemática, eu quero avaliar as duas coisas, então eu vou fazer uma sondagem que englobe tudo isso. Como você vai aplicar a sondagem? Se você vai fazer uma sondagem, você tem que pensar. É uma sondagem que a sala toda vai fazer ao mesmo tempo, todo mundo junto? Eu oriento a todos ao mesmo tempo?
É uma sondagem que eu vou fazer individual? É uma sondagem que eu vou fazer em pequenos grupos? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se eu for uma sondagem que eu faço com todos os alunos ao mesmo tempo, ok, beleza, todos os alunos vão estar fazendo a mesma coisa. Se é uma sondagem em pequenos grupos, ok, eu vou fazer com aquele grupo e os outros grupos e as outras crianças vão estar fazendo o quê? Eu preciso pensar em atividades que as outras crianças façam com uma certa autonomia, porque nós sabemos que as salas são numerosas e nem sempre a gente tem auxiliar para trabalhar com a gente. A gente vai pensar, no momento em que eu estiver aplicando a sondagem nesse grupo, o que as outras crianças estarão fazendo? Eu já tenho que levar naquele dia atividades que elas consigam fazer com autonomia e explico para elas que nesse momento eu vou estar aqui com esse grupinho e que elas vão fazer a atividade delas. Se for atividade, a sondagem individual, a mesma coisa. Eu vou levar a atividade que as crianças façam, do grupão, façam a atividade com autonomia e eu vou fazer a sondagem com aquela criança específica. Nem sempre dá para fazer a sondagem com todos os alunos no mesmo dia, quando eu opto por fazer a sondagem individual. As classes são numerosas e é muito cansativo, é muito desgastante, né? Então, se eu tenho uma sala de 30 alunos, eu tenho uma semana com 5 dias úteis, então eu vou 6 vezes 5, 30, então 6 alunos na segunda, 6 alunos na terça, 6 alunos na quarta, 6 na quinta, 6... na sexta-feira, você conseguiu fazer a sondagem com todas as crianças. Depois desse momento, é o momento de o que você vai fazer com os resultados dela. Se você fez uma sondagem, se você fez uma avaliação, você quer nortear o seu trabalho, ok? E aí, o que você vai fazer com o resultado da sua sondagem? E aí, depois disso, eu já tenho tudo isso na minha cabeça, sondagem escolhida. Escolhi a sondagem que eu quero fazer, e agora, essa é a parte 1, sondagem escolhida. Na prática, número 2, momento da aplicação, que é o que eu falei agora mesmo. No momento da aplicação, a sala tem que estar organizada. Você vai explicar para as crianças que você vai avaliar alguns alunos naquele momento, o motivo que você está avaliando, que não é para eles ficarem nervosos, que é só para você saber o que é que você tem que trabalhar com eles a partir daquele momento. Então, esse é o momento da avaliação. Segundo momento. Terceiro momento, correção da avaliação. Então, eu vou corrigir tudo aquilo que eu apliquei com a criança. Eu já tenho que saber o objetivo daquela atividade, eu vou saber como é a forma de correção. A quarta etapa, organização dos resultados. Tá, eu fiz a sondagem, eu corrigi a sondagem, eu tenho que ter um instrumento para que eu anote. Pode ser uma folha de caderno com todos os nomes dos alunos, e aí você vai colocar lá em cima atividade tal, todas as atividades que você avaliou naquela sondagem, o que cada aluno acertou, o que cada aluno errou. Você pode fazer isso de uma forma manual, você pode ter instrumentos para isso. A gente vai ter bastante novidade esse ano no Grupo Escolidório, então vocês fiquem ligadinhos aí que vai ter muito material bom. Esse material que eu tenho falado de organização de dados, do material físico mesmo, onde eu anoto, o que eu faço com as minhas anotações. Então, vocês fiquem ligadinhos aí que vai ter bastante novidade para ajudar vocês. Organizei os resultados, quinta parte, quinta etapa, momento de organizar o seu trabalho. Pronto. Agora, quando eu faço isso, aí eu vou realmente organizar o meu trabalho e aí eu vou completar o meu planejamento, porque eu sabendo qual é a realidade da minha sala, o que eu vou ter que trabalhar durante esse bimestre, esse mês, esse bimestre, esse semestre, esse ano, eu vou organizar o meu trabalho. E aí, como é que eu faço isso? Então, vamos lá, para as dicas. E aí a gente vai falar nas famosas estratégias. Elenquei algumas aqui, como sugestões. Agrupar os alunos, os níveis de aprendizagem, o tipo de temperamento da criança, os momentos de agrupamento e a organização da classe. Tudo isso eu tenho que pensar nas minhas estratégias. Por quê? São as estratégias que eu faço que vão determinar o meu trabalho, vão determinar o sucesso do meu trabalho, como também pode determinar o fracasso dele. E claro que a gente não quer
ter um ano fracassado, né? Então, vamos lá para as nossas dicas. Então, vamos agrupar alunos, níveis de aprendizagem, tipo de temperamento da criança, momentos de agrupamento e organização da classe. Quando eu falo em agrupamento dos alunos, a gente sabe que hoje em dia a gente já não trabalha mais com aquelas classes, uma carteira atrás da outra, né? A gente falando da organização da sala, primeiramente, começando do fim para o começo. Da organização da sala, a gente sabe que a gente não trabalha mais com aquelas carteiras todas enfileiradas. Ai, Renata, mas na escola que eu trabalho, a minha coordenadora não permita que eu tire as carteiras do lugar. Ah, Renata, a minha amiga de sala, que divide sala comigo, não gosta que eu tire as carteiras do lugar. Aí entra muito aquele nosso jeitinho que todo professor tem, né? Eu combino com a minha colega de sala, ou que a gente divida a sala igual e faça um trabalho semelhante, ou a gente combina com as próprias crianças, e isso já faz parte da organização da criança, que no início da aula nós vamos montar a nossa sala de acordo com os nossos objetivos daquele dia, e que no final da aula a gente vai voltar à sala para as carteiras enfileiradas. Isso é um tipo de combinado. Aí você não fica mal com a sua colega de classe, suas crianças vão aprender a ficar extremamente organizadas. Hoje vamos trabalhar em U, ela já sabe. Hoje vamos trabalhar em grupos de 4, ela já sabe. Hoje vamos trabalhar em ilhas, ela já sabe. Então, e isso com criança, gente, de primeiro ano. Falo isso com experiência própria, porque eu já sempre trabalho assim, há muitos anos já. Existem momentos de agrupamento. Tem momentos que a gente vai fazer uma atividade que os agrupamentos são sempre bem-vindos. Eu, particularmente, trabalho sempre com agrupamentos. Em que momento eu não faço esses agrupamentos? Um momento de avaliação, uma avaliação externa, porque ainda nesses momentos eu preciso avaliar a criança individualmente. E aí eu preciso colocar as carteiras enfileiradas, uma criança olhando na nuquinha da outra. Tipo de temperamento da criança. Renato, o que é isso? Eu posso colocar duas crianças extremamente agitadas no mesmo agrupamento? Não. Eu vou ficar careca, vou arrancar até os cabelos dos cílios, porque meu trabalho não vai render. Porque uma criança acaba atrapalhando a outra. Então, conforme vocês forem conhecendo o temperamento das crianças, vocês vão organizando os grupos com temperamentos diferentes. Porque uma criança acalma a outra, aquela que é muito passiva, aquele que é mais agitadinho, já põe ela para frente um pouquinho. Então, esse olhar diferenciado eu tenho que ter, eu tenho que conhecer o temperamento das minhas crianças. Quando eu falo criança, gente, pré-escola, quinto ano, que é o nível até o nível que eu trabalho. Então, não pensa que criança de terceiro, quarto ano, a gente não precisa orientar o trabalho? Precisa. E eles adoram trabalhar em grupo, gente. Eles adoram. Níveis de aprendizagem. Hoje a gente sabe, principalmente depois da pandemia, mas mesmo antes a gente já sabia disso, a gente não tem classes homogêneas. Temos classes totalmente heterogêneas. Por quê? Cada criança é uma criança. Cada criança tem seu ritmo. Cada criança tem uma habilidade melhor que a outra, diferente da outra. E nós temos dentro das nossas salas crianças com deficiências, crianças com ritmos de aprendizagem diferentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, sejam elas dificuldades acentuadas de aprendizagem, sejam elas dificuldades moderadas de aprendizagem, dificuldades leves. Então, tudo isso a gente tem que pensar no momento quando a gente pensa em níveis de aprendizagem. E a gente tem que pensar em como a gente vai organizar esses alunos, como é que a gente vai agrupar esses alunos. Em alguns momentos, alunos com temperamentos diferentes, em alguns momentos eu vou agrupar por níveis de aprendizagem, todos os silábicos, todos os alfabéticos, todos os pré-silábicos, porque depende a atividade que eu vou trabalhar aquele dia. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Tudo isso faz parte das minhas estratégias de trabalho. E aí, falei. Como é que será que funciona isso na prática? Então, vamos lá. Na prática, atividades eficientes e eficazes. Será que é isso? Atividades eficientes e eficazes. Quando eu vou pensar nas minhas atividades,
Eu esqueci de falar para vocês, eu também trabalho com a elaboração de atividades pedagógicas, de acordo com a neurociência, pensando em cada aluno, no que cada aluno, como é que cada aluno aprende, a maneira que ele aprende. Então, quando eu vou montar as minhas atividades, eu preciso pensar em tudo isso. Atividades eficientes e eficazes. Eu tenho que bolar as minhas atividades para que elas atinjam o objetivo da criança, daquela habilidade que eu quero que a criança alcance. Então, eu tenho que pensar que a atividade tem que ser eficiente e tem que ser eficaz. Tem que ser uma atividade prazerosa, que o aluno vai se envolver com a atividade, que ele vai gostar de fazer, que ele vai ficar curioso em fazer aquela atividade, que ele vai se sentir capaz de fazer aquela atividade. Então, esse é o tipo de atividade que eu chamo de eficiente e eficaz. Segunda coisa, o aluno deve conhecer o objetivo de cada atividade. Gente, nós que somos adultos, a gente só aprende uma coisa de verdade se a gente sabe aonde a gente vai usar aquilo. Ou por que a gente está aprendendo determinada coisa. A criança é a mesma coisa. Antes da gente aplicar uma atividade numa criança, para falar, ó, hoje a professora trouxe essa atividade, porque fazendo essa atividade você vai aprender isso, isso e isso. Hoje nós vamos fazer uma atividade para escrever dos números de 1 a 50. Por que nós vamos fazer essa atividade? Para conhecer a sequência, para saber o número que vem antes, o número que vem depois, como é que eu escrevo cada número desse. Então, tem que ter um motivo. Onde eu vou usar uma sequência de números? Então, a criança, ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Senão, para ela, deixa de ter sentido. E a escola precisa fazer sentido para a criança, porque ela tem se tornado, meu filho não gosta de ir na escola porque a escola é chata. Primeiro, a gente não faz só o que a gente gosta. Segundo, a escola precisa ser um local atrativo. O que a gente tem na escola? A gente tem papel, a gente tem lápis, a gente tem borracha. Então, é com esses materiais que a gente tem que se virar nos 30 e fazer com que a criança se sinta atraída por aquele conteúdo. Terceiro item: os grupos podem ser modificados de acordo com as necessidades. Hoje eu quero trabalhar a evolução na escrita. Então, como é que eu vou organizar os meus grupos? Os pré-silábicos juntos, os alfabéticos juntos, os silábicos alfabéticos juntos, ou silábicos alfabéticos com alfabéticos, pré-silábicos com silábicos sem valor. Por quê? Porque as atividades têm que ser de acordo com a realidade da criança. Então, se eu monto grupos em que uma criança está em nível muito diferente da outra, aquela atividade passa a não fazer sentido. Então, a atividade tem que ser de acordo com, o grupo tem que ser feito de acordo com o que você quer desenvolver naquele momento. Então, nesse grupo, eu vou montar esse aluno. Naquele grupo, esse aluno. Nossa, mas eu tenho 4 grupos e os 4 grupos vão fazer atividades diferentes. Essa é a nossa realidade. A gente não prepara mais uma aula só para a sala toda. A gente prepara mais de uma aula para uma mesma sala. Mas agora eu vou trabalhar matemática. Quando eu vou trabalhar matemática, pensando nas habilidades das crianças, esses grupos podem ser diferentes. Por quê? Aquela criança que apresenta dificuldade na evolução da escrita, ela pode ser excelente em matemática. Eu posso colocar no mesmo grupo daquela criança que é ótima na escrita, mas está com dificuldade na matemática. Entenderam aí que um aluno troca com o outro e o professor ele vai como um maestro, que ele vai reger toda essa sinfonia que a gente chama de sala de aula. Quarto item, organizar as carteiras conforme o tipo de trabalho que você irá fazer. Então, eu vou pensar, já planejei lá na minha semana. Hoje, eu vou trabalhar atividade de evolução de escrita. Então, vou montar esse grupo. Então, eu vou colocar as carteiras de acordo com o meu trabalho naquele dia. Não, amanhã eu vou fazer uma avaliação e eu quero ver individualmente como cada aluno está. Como que eu vou fazer isso? Que jeito que vai ser minhas carteiras esse dia? Uma carteira atrás da outra, enfileiradas, porque cada criança vai fazer a sua avaliação sozinha. Então, a sala de aula ela é muito dinâmica. Então, cada dia eu coloco ela do jeito que eu preciso trabalhar, de acordo com o que eu planejei. Por isso, a importância do planejamento. Gradação de conteúdos. O que
vem a ser isso. Numa mesma sala, como eu já tenho falado muito, eu tenho vários níveis de aprendizagem. Então, às vezes eu vou trabalhar, às vezes não, eu vou trabalhar é, eu vou trabalhar o mesmo conteúdo, a mesma atividade, com crianças em níveis diferentes. Então, por exemplo, eu quero trabalhar, deixa eu pensar aqui, eu quero trabalhar uma interpretação de texto. Aquele aluno que já sabe ler, eu vou colocar um texto para que ele leia e vou colocar umas perguntas para ele que ele leia o texto e faça a resposta. Nessa mesma sala, eu tenho uma criança que ainda está nas palavras. Então, eu vou colocar aquele mesmo texto, um pouco menor, para que a criança circule algumas palavras. Eu digo para a criança as palavras que ela tem que circular. Vou estar trabalhando a leitura com ela também. Para aquela criança que ainda está reconhecendo letras, eu vou pedir para que ela circule a letra que eu determinar para que ela circule naquele momento, numa lista de palavras. Então, isso é que eu chamo de gradação de conteúdos. Eu vou trabalhar numa mesma sala de aula, a mesma disciplina, com alunos em níveis de aprendizagem diferentes. Renata, mas isso dá trabalho. No início até dá, depois isso passa a fazer parte da nossa rotina. E o tempo, gente, passa assim, ó, que a gente nem vê. Quando a gente vê, já acabou o dia. E o último passo aí com vocês, ter em mente sempre os seus objetivos ao realizar cada atividade. Voltando àquele assunto de, Renata, eu não posso fazer isso porque a minha coordenadora não deixa. Se o coordenador chegar na sua sala e falar, professora, por que você está fazendo isso, isso, isso? Você sabe que você não pode. Você vai falar, olha, coordenador, eu estou fazendo isso porque eu pensei nisso, 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 nisso. Detalha para esse coordenador os objetivos do seu trabalho. Se tiver uma consistência, se tiver uma real intenção e o coordenador é claro que ele vai perceber isso, eu tenho certeza que ele vai ser mais um adepto ao seu trabalho e mais um colaborador na sua vida pedagógica. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Eu espero ter podido colaborar um pouquinho com vocês. E o meu desejo é que a gente tenha um bom ano letivo. Obrigada e até mais.